A Rádio Brasil Espírita apresenta Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra, com Sérgio W. Soares, fundamentado na pergunta 399 do Livro dos Espíritos e no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Boa noite a você aí que está nos ouvindo pela Rádio Brasil Espírita! Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início com muita alegria a mais um programa Recordando Vidas Passadas, o Telão na Terra. Então, é um programa onde falamos sobre a psicoterapia reencarnacionista. Psicoterapia reencarnacionista? Ah, eu já ouvi falar. Isso é TVP, não é? Terapia de vida passada? Não é não. Terapia de vida passada, TVP, é uma coisa. Psicoterapia reencarnacionista é outra. Hoje é o nosso terceiro programa, tá? E vamos tirar essas dúvidas, vamos esclarecer tudo isso aí direitinho, tá ok? Bom, início de programa, o nosso programa ele tem o seguinte formato, a gente tem mais ou menos 30 a 40 minutos de programa, tá? Nessa primeira parte a gente vai falando sobre a psicoterapia, depois fazemos um intervalo e retornamos só para responder perguntas enviadas pelos ouvintes, tá ok? Então, como é que a gente faz para mandar pergunta para esse programa? Bom, para quem tem Facebook, coloca aí facebook.com/Recordando Vidas Passadas. É o nome do nosso programa, né? Coloca então tudo junto. facebook.com/Recordando Vidas Passadas. Clica lá no curtir, clica no compartilhar. Você pode mandar mensagem por ali, tá? Que a gente vai responder aqui ao vivo. Para quem tem o WhatsApp, no WhatsApp melhor ainda. Anota aí o número do WhatsApp. Tá anotando? Tá pronto para anotar? Tá preparado aí? Abriu o bloco de notas, pegou a folha, pegou o papel, olha aí, pegou o telefone. 55 é o código do Brasil, né? Para quem já está no Brasil não precisa botar esse 55. Então o código é 21 do Rio de Janeiro. E aí o telefone é 99247 5631. Vou repetir. 21 do Rio de Janeiro. 99247 5631. Então vocês podem enviar as suas perguntas pelo WhatsApp que a gente vai respondendo. E logo ao término do nosso programa, a gente fica aqui também algum tempo pelo WhatsApp fazendo um atendimento fraterno. Você aí que queira desabafar, conversar, trocar uma ideia, ser ouvido por alguém, tá? A gente fica aqui, estamos prontos para esse tipo de atendimento também, tá certo? Bom, psicoterapia reencarnacionista, o que é isso? Para muita gente é uma novidade, e realmente é, porque ela chegou à Terra em 1996, pelo médico Mauro Quitico, de Porto Alegre. Essa psicoterapia é a terapia que é feita lá no plano espiritual. Ah, Sérgio, mas como é que você sabe? Você está lá para ver isso? Você está lá para fazer isso? Olha, nesse momento eu não estou lá, mas eu garanto que eu já tive muitas vezes, porque nós reencarnamos diversas vezes, tá? E no livro Obreiros da Vida Eterna, André Luiz fala sobre isso. Que falta, ele comenta, né? Que falta a terapia terrestre a gente levar em conta a nossa vida pretérita, as nossas vidas passadas. Quando a gente trata apenas focando os nossos traumas, a formação da nossa personalidade, das nossas características, apenas na fase da infância, isso ele vem a ser um grande erro, uma grande falha. Por quê? Porque nós não estamos vivos só a partir da nossa infância. Nós já trazemos personalidade de muitas e de muitas vidas, tá ok?
eu acho que foi o próprio André Luiz ou Emmanuel que falou que para a gente estar aqui encarnado agora, você que está aí ouvindo a rádio, 2.500 encarnações, só isso, pouca coisa, né? Então, essa psicoterapia, ela não tem hipnose, por isso que ela não é a TVP. A TVP é feita com hipnose. Aqui não tem hipnose. Psicoterapia reencarnacionista, você vai no consultório, você vai na casa espírita, existem centenas, milhares de psicoterapeutas no Brasil, tá? E aí vocês podem até pedir pra gente, a gente orienta de acordo com a cidade onde você está. É muito feito também em casas espíritas gratuitamente, isso é importante também, tá ok? E aí, é um tratamento que costuma ter uma duração de 6 meses a 2 anos. Onde você chega lá, vai fazer a regressão. A regressão como funciona? Você deita, é colocada apenas uma pequena música, uma musiquinha para relaxamento, para você se harmonizar. E aí com isso começam a vir as lembranças que são mostradas pelo seu mentor espiritual, pelo seu anjo da guarda, pelo seu guia espiritual. Então, a partir daí, ele vai lhe trazendo essas lembranças, onde a gente começa a identificar a nossa personalidade congênita. O que vem a ser personalidade congênita? Bom, são as características que nós temos da nossa personalidade e que já vêm de vidas e vidas passadas. São aquelas situações que a gente sempre fica repetindo. É a nossa característica. E a partir do encontro dessas características, a gente começa a compreender melhor. Opa, isso aqui é um ponto que eu posso melhorar, isso aqui é um ponto que eu posso evoluir, isso aqui é um ponto que eu posso trabalhar melhor em mim. Eu tinha uma característica de, por exemplo, ser uma pessoa muito materialista, muito apegada ao dinheiro, né? Veja bem, o apego ao dinheiro, você trabalhar para ganhar o seu dinheiro, para passear, viajar, não tem problema nenhum. Mas eu digo aquele cara que é extremamente apegado, e aí ele percebe que aquilo não foi legal para ele. Opa, então deixa agora eu me equilibrar nessa vida. Eu vou ter o trabalho sim para ganhar o meu dinheiro, mas que tal se eu equilibrar o meu trabalho com o tempo livre para a minha família, esposa, marido, filhos, para um pouquinho de lazer, para uma caridade, um auxílio ao próximo. Veja, graças a essas recordações das vidas anteriores, identificando essa personalidade congênita, a gente consegue melhorar na encarnação atual. Isso é muito importante. Porque não é apenas para um melhor aproveitamento da encarnação, não. A finalidade é essa sim. A gente aproveitar cada vez melhor a encarnação na qual estamos vivendo atualmente. Mas isso se torna fator determinante para a cura de doenças, de fobias, de situações de estresse, síndrome do pânico, problemas desse tipo, dessas características, tá? Síndrome do pânico, estresse, toque, né? Problemas desse teor que conseguem ser curados pela psicoterapia reencarnacionista. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Recordando Vidas Passadas. Tá? Tivemos um problema técnico, mas já foi restabelecido. Ok? Pedimos aí desculpas. Em outros horários, tá? Nós vamos disponibilizar a reprise desse programa. Então vai estar editado, tudo bonitinho, tudo direitinho, tá? Então vale a pena. E pelo Facebook, facebook.com/Recordando Vidas Passadas. Nós também vamos colocar lá, tá ok? Então vai ficar sempre disponível. Por enquanto, nesse Facebook tem o programa 1. Hoje é o programa
número 3, tá? Então vamos recapitular um pouquinho do que a gente estava falando. Recordando vidas passadas, o telão na Terra, a gente fala sobre a psicoterapia reencarnacionista, que não é TVP. A gente tem as lembranças das nossas vidas passadas sem ser por hipnose. Ela é feita um relaxamento, uma musiquinha que a pessoa se tranquiliza, se harmoniza e o próprio mentor daquela pessoa, o anjo da guarda, o guia espiritual, é que vai lhe trazendo os resgates e as lembranças. Tá certo? Então, qual é o objetivo? Qual é a finalidade da psicoterapia reencarnacionista? Bom, ela tem 4 grandes pilares aí, tá? O primeiro, a versão persona, é a gente conseguir identificar a nossa versão persona e a nossa versão espírito. A gente vai falar hoje basicamente sobre esse primeiro pilar, tá? Os outros são sobre a personalidade congênita, é a personalidade que a gente já traz desde nossas vidas anteriores, tá? Um outro pilar é a ilusão dos rótulos, das cascas. A gente comentou brevemente no programa anterior, vai ser um outro programa para falar só sobre isso. E o outro é sobre a finalidade e o real aproveitamento da encarnação. A gente nunca vai deixar de comentar sobre um desses 4 tópicos, mas hoje a gente vai falar basicamente versão persona e versão espírito, para que a gente possa compreender isso nesse tratamento. Então, só para que vocês possam compreender um pouquinho melhor, tá? A gente tem esse tratamento, a regressão ela é conduzida pelo mentor espiritual e depois a gente vai analisar, a gente conversa, a gente começa a observar as características, né? O que o mentor está nos mostrando para que a gente possa corrigir, para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa encontrar a nossa cura. Ah, Sérgio, então essa cura é só para problema emocional, né? Poxa, se eu tiver, por exemplo, com toque, síndrome do pânico, depressão, só para isso, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma gastrite danada, aí essa psicoterapia reencarnacionista não vai adiantar muito não, né? Eu tenho a gastrite, isso é dor física. E ali o mentor vai mostrar onde é que está doendo, em que lugar do meu estômago tá me dando problema. Vamos separar as coisas aí? Vamos entender direitinho. É justamente aí que a psicoterapia reencarnacionista ela mais vai funcionar, ela melhor vai funcionar. Sabe por quê? Para quem assistiu o filme Nosso Lar, o filme, hein? Tô falando do filme. Se você tiver aí o DVD, depois você assiste. É no início do filme, quando o André Luiz ele chega na colônia de Nosso Lar, e aí ele está ainda no hospital, está deitado lá na maca, recebendo os primeiros atendimentos. Chegam o Lísias e o Clarencio. E aí o André Luiz está tentando entender o que acontece, né? E aí ele ouve o seguinte, o Lísias fala para ele o seguinte: o nosso corpo espiritual guarda um histórico de todas as ações praticadas no mundo material. As doenças, em verdade, são apenas o resultado de uma lei maior. Que lei é essa? Ação e reação. Ah, mas até aí não disse nada, até aí não veio nada. Aí é que vem, é agora. Chega o Clarencio e fala para o André Luiz o seguinte: quando você poderia imaginar que raiva, ódio, inveja, egoísmo, intolerância fariam parte de um diagnóstico? Como é que é? Até engoli seco agora. Como é que é? É isso mesmo. Então,
o que que acontece? A pessoa que tem gastrite, úlcera, o que que acontece? Ela toma um remédio para a gastrite. Legal, tá tomando aquele remédio ali. E ela vai se viciando naquele remédio, mas o que que é feito para curar o dono da gastrite? O agente causador daquela gastrite. E por favor, não venha me dizer que é a acidez ou que é... Não, algo ainda provoca aquela acidez. Que é o quê? O nosso emocional, a nossa atitude, a nossa personalidade, a nossa característica. Pessoas, em geral, quem tem problemas de gastrite, de úlcera, é porque em algum momento da vida, ou atualmente, tá, são pessoas com muito estresse, se estressam facilmente, são pessoas com a característica da ansiedade muito fácil, muito ansiosas, são pessoas muito impacientes, no trânsito, né? Qualquer coisa tá buzinando, vambora, vamos lá, né? Tá nervosa ali, né? Perde a cabeça com facilidade. Então, repara só, acaba gerando, sendo isso o diagnóstico que causa a gastrite, a úlcera. Junta-se a isso, é claro, o sujeito que, por exemplo, ele toma muito refrigerante. Vai complicar a parte do estômago. Tudo bem. Mas e essa parte do emocional? E aí o que, que nós vemos no nosso dia a dia? São as pessoas indo para os médicos, para as farmácias. E hoje em dia, olha, eu não posso falar, eu não tô em todo o Brasil, tá? Mas eu vou falar pelo Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu moro. Mas aqui no Rio de Janeiro tem mais farmácia do que supermercado. Aí também tem? Onde você mora, onde você vive? Aqui tem mais farmácias do que supermercados. Tem mais farmácias do que padarias. Tem mais farmácias do que hortifruti. A gente comprar fruta, uma laranja, alguma coisa. Tem alguma coisa errada. Era para ter mais supermercado, porque comida, alimento, eu tenho que ter todo dia. Por que será que tem mais farmácias do que o resto? Porque a gente vai tratar o que? A consequência. No caso que a gente exemplificou, a gastrite, sem tratar a causa. É a minha ansiedade. Eu tenho a característica de me estressar com facilidade. Então eu vou fazer o quê? Um tratamento de psicoterapia reencarnacionista para que o meu mentor espiritual, o meu anjo da guarda, comece a me mostrar características, armadilhas, gatilhos que eu sempre venho entrando naquela mesma história já por vidas e vidas anteriores, para que eu me corrija. Opa, eu não vou mais entrar nessa não. Eu não vou entrar nessa pilha mais não. Eu vou me segurar, eu vou mudar um pouco, eu vou repensar a minha maneira de agir. E com isso, eu já começo a ficar menos estressado. Na hora que eu estiver dirigindo, eu já não vou ficar buzinando tanto. Vou buzinar um pouquinho menos. Amanhã eu já nem buzino. Depois de amanhã eu já nem fico mais xingando o outro motorista. E depois do outro dia, eu já vou até fazer uma prece por aquele motorista que me deu aquela fechada. E com isso, olha só essa mudança. E vem a cura. Então vejam, a psicoterapia reencarnacionista, ela trata do emocional, trata da melhora, do aproveitamento da nossa encarnação e como uma grande consequência positiva melhora a cura para as nossas doenças, tanto no aspecto físico como no aspecto emocional.
Bom, como a gente hoje teve uma pausa no programa, né? Foi interrompido, nós vamos até mais tarde, tá? E para quem chegou depois, a gente responde perguntas quando eu pedir o intervalo. Não vai ser agora não, a gente vai falar um pouco mais. Mas quando a gente pede o intervalo, a gente retorna respondendo perguntas enviadas pelos ouvintes, desculpa. Pelos ouvintes. Seja pelo nosso Facebook, então vai lá, facebook.com/recordando vidas passadas, tudo junto. facebook.com/recordando vidas passadas. Ou pelo WhatsApp. Então pode adicionar o WhatsApp, tá aqui na minha frente o WhatsApp, ele é 21, que é do Rio de Janeiro. Então você pode botar aí, 21. E o telefone é 99247-5631. Eu vou repetir, 21, que é do Rio de Janeiro. E aí você coloca 99247-5631. Que aí quando a gente retornar, a gente vai falando aí sobre isso. Tá legal? Vai tirar as dúvidas, as perguntas aí que vocês tiverem para fazer. Existem psicoterapeutas no Brasil inteiro, até em alguns outros países, tá ok? Então, a gente também orienta, a gente indica o tratamento, o acompanhamento pode ser feito no consultório, com um profissional, pode ser um outro profissional também que trabalhe gratuitamente na casa espírita, tá? Nós temos aqui uma relação com várias casas espíritas, vocês podem enviar para a gente pelo WhatsApp que a gente retorna, passando para vocês, tá? Então a ideia é poder dar a vocês esse caminho, mostrar essa solução, né, que veio do plano espiritual, tá certo? Bom, dentre esses 4 pilares da psicoterapia reencarnacionista, o primeiro, versão persona e versão espírito. Vamos entender um pouquinho melhor isso, tá? Então o que acontece? A psicologia tradicional, ela entende que os nossos traumas, que os nossos sentimentos, que a formação da nossa personalidade se dá na infância. Antes de eu nascer, eu não era nada, eu não existia. E aí eu nasci e veio a formação do meu caráter, da minha personalidade e tudo mais. Então, isso aos olhos da psicologia tradicional. E é aí que no livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, André Luiz, com o Dr. Barcelos, fala assim, é aí que falta a psicologia freudiana. Porque antes de eu nascer eu não era nada? Negativo, eu era assim, e era muita coisa. E ó, não era muito boa coisa não. Ah, Sérgio, não era boa coisa não. Se a gente já estudando o Espiritismo sabemos que dentro de uma escala de evolução, estamos evoluindo, estamos progredindo, então nós estamos sempre num caminho de evolução, então na minha vida anterior eu não era evoluído como hoje. E ó, evoluído como hoje não é para eu ficar metido a besta não, tá? Porque eu ainda estou muito atrasado. Tá? Eu não era evoluído como hoje. Gostei do que ele falou. Então lá atrás eu não era muita coisa, mas agora eu sou super evoluído. Não, ainda falta muita coisa. Para chegar a essa vida, a gente tinha comentado já, né? Não me lembro se foi André Luiz ou Emmanuel. Foram só 2.500 encarnações que a gente passou para chegar aqui. Tá bom para você ou precisa de mais? E precisa de muito, né? Muita coisa pela frente. Então, vejam só, essa versão persona e versão espírita, então a nossa vida, ela não começa necessariamente na infância, ela começou muito lá atrás. Então o que vinha a ser versão persona e versão espírito? É a mudança da nossa visão, tá? Que a gente tem da nossa história de vida desde a infância. A versão persona é como o nosso ego entende e interpreta os fatos e circunstâncias da infância e do decorrer da vida. É um raciocínio muito limitado. Ele é autocentrado, baseado em quê? Geralmente na vitimação e na raiva. Eu, analisando a minha infância, eu sou vítima e tenho raiva de um monte de coisa por causa disso.
Eu sou vítima, olha, eu não escolhi para nascer, eu não pedi para nascer, eu não pedi para ser filho do meu pai, eu não pedi para ser filho da minha mãe. Eu não tenho nada a ver com essa história, eu não pedi para nascer no Brasil. Eu não pedi para nascer pobre, rico, com dificuldades. Eu não pedi nada disso. E por que eu não nasci na Holanda, então? Na Dinamarca? Aí eu começo a ficar com raiva, né? Poxa, eu podia ter nascido lá, eu podia ter nascido num outro país. E aí começa a ficar com a raiva. Você se coloca como vítima e coloca também numa situação de raiva. Então, o que isso vai fazer de bem para a pessoa? Nada. Não vai trazer bem nenhum. Então, quando a gente começa a perceber a nossa versão espírito, o que vem a ser a versão espírito? É como entendemos a nossa vida depois de desencarnados lá no mundo espiritual, olhando o telão e comentando com os orientadores. A nossa história de vida desde a infância é verdadeira, mas a maneira como a enxergamos e interpretamos é equivocada. Então o que acontece? Eu começo a enxergar que se eu tive o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, opa, algum motivo tem. Por que será? Será que é para eu passar por situações que possam trazer crescimento para mim? Evolução para mim? Veja só, na própria releitura da infância, pela psicologia freudiana tradicional, ela já ajuda a gente a fazer uma certa releitura. Imagina na psicoterapia reencarnacionista, quando a gente observa as vidas anteriores. Porque numa hora que eu observo a leitura da minha infância, eu posso ter um sentimento assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Poxa, o meu pai, ele era muito ausente. Ele era muito ausente comigo, e isso para mim mostrava claramente que ele não estava nem aí para mim. A minha leitura da minha infância. Tá? E aí hoje, eu na condição de adulto, eu começo a avaliar e perceber, opa, então quando eu era mais novo, o meu pai na verdade, ele precisava trabalhar, fazer hora extra para poder colocar comida dentro de casa, para poder pagar uma boa escola para mim, para poder eu ter uma roupa legal para vestir, para eu poder frequentar um clube, para eu poder fazer isso, fazer aquilo. Então ele não, a ausência dele não foi porque ele não gostava de mim, não ligava, não dava a mínima para mim, mas pelo contrário, ele se importava e se importava muito, ao ponto de abrir mão de estar comigo para que nada me faltasse. Olha, um exemplo de releitura da infância. Aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de vítima, começa a mudar. E aí a gente lembrando numa vida anterior, o que pode ter acontecido? Então nós fomos amigos, eu ajudei muito ele, ele veio agora para poder me ajudar também, para que nada faltasse, para que estivesse próximo, porque eu iria reencarnar e poderia faltar uma escola, alguma coisa para mim. Então ele me veio ser aqui o meu provedor, né, para que nada me faltasse. Estou começando a entender melhor. Veja só, você começa a ter uma releitura. Às vezes eu brinco que na releitura da infância, até em situações simples, uma pessoa que, por exemplo, ela tenha morado numa casa e com 10, 12 anos se mudou. E aí depois com 30, 40 volta para aquele mesmo bairro, para aquela mesma região, para aquela mesma casa.
Quando ele olha para aquela pracinha que ele frequentava, para aquele quarto daquela casa que ele morou, ele fala assim, engraçado, isso aqui parecia maior. É claro, ele era pequeno, parecia maior. Olha só um exemplo assim, bem bobinho, de releitura. Então imagina como vai funcionar essa releitura lá de trás. A gente vai começar a se enxergar como espírito. Ah, então eu já tive outras vidas, outras situações onde houve o entendimento de que seria muito importante eu reencarnar numa infância onde eu não percebesse tanto essa presença do meu pai, mas por outro lado, ele estaria trabalhando para que nada faltasse para mim. Vem de um histórico lá de trás. Ah, legal. Agora eu estou começando a entender. Então, quando a gente começa a enxergar a nossa história de vida, vindo lá de trás, a gente começa a compreender. Quando a gente começa a enxergar, por exemplo, de uma vida anterior, nasci com uma doença. Eu nasci com um problema e algum tipo de doença. Tá? Então o que acontece? Nessa lembrança dessa outra vida, o meu mentor me mostrou que por causa e efeito era uma pessoa agressiva, era uma pessoa que, sei lá, gostava de matar, de fazer alguma coisa errada, e fiz muito errado, então eu voltei naquela situação com uma certa deficiência. Para quê? Para que de repente eu não fosse colocar aquele impulso que já era natural de uma agressão, de matar alguém, de fazer uma coisa, que eu tivesse uma certa limitação. Pode ser. Veja, tudo isso aqui que eu estou falando são exemplos e são situações que em algumas regressões apareceram e que trouxe o entendimento para aquela pessoa. Trouxe a oportunidade dela identificar isso. Pai Sérgio, lembrar que eu fiz uma coisa que não era legal numa outra vida, e aí eu terminei a regressão nesse ponto? Não. Aí é uma outra diferença entre a psicoterapia reencarnacionista e a famosa TVP. Porque a TVP geralmente ela termina naquele ponto trágico, na catarse, né? A psicoterapia reencarnacionista não. Você começa a regressão, o teu mentor vai mostrando, geralmente é uma situação complicada sim, mas aí o tempo vai passando, você vai vendo o que vai acontecendo, chega às vezes até o momento, em geral, ao momento do desencarne, ao momento que você vai para a colônia espiritual, para o local de auxílio, para o encontro com o seu orientador. E da mesma forma que no filme Nosso Lar a gente vê André Luiz passando pelo sofrimento daquela morte dele, do umbral, e depois chegando em Nosso Lar, ele encontrar o equilíbrio, a tranquilidade, a harmonia que ele encontrou, nós, nessa regressão, fazemos, tá? O nosso mentor nos faz passar pelo mesmo processo. Até a gente chegar ao nosso, entre aspas, nosso lar. Porque ninguém aqui necessariamente foi da colônia Nosso Lar, mas até a colônia espiritual onde éramos, onde a gente se sente muito bem, que é o chamado ponto ótimo, é onde costuma finalizar a regressão. Deu para perceber aí? Então, veja só como tem assunto para a gente falar nos próximos programas. É muita coisa para a gente conversar, tá? Mais uma vez falando, no Facebook a gente vai estar colocando a reprise dos programas, na Rádio Brasil Espírita, acompanhe, e toda quarta-feira é o nosso dia, ao vivo, 21h30, a gente começa o nosso programa. Hoje tivemos um problema técnico e por isso estamos aqui até mais tarde, tá certo? Bom, diante então da análise, né, das considerações versão persona e versão espírito, eu vou começar a compreender que a minha vida, tá,
a minha vida, ela não é uma coisa limitada, ela não é algo que teve um começo, quando eu nasci, e o fim, quando eu morrer, e acabou. Isso é uma visão do meu ego, é uma visão persona. Mas, quando eu compreendo que eu sou um espírito, como a gente comentou, foram mais ou menos 2.500 encarnações só para chegar até aqui. E olha que a gente ainda precisa evoluir muito mais. Imagino que vem depois, né? Para a gente passar. Mas só em ter essa compreensão, isso já vai fazer o quê? Com que a gente entenda então que essa vida, ela não é algo início e fim, mas ela é apenas um capítulo de uma grande história, de uma história enorme pela qual estamos vivendo. Imagine se eu fosse imaginar que a minha vida seria limitada ao dia de hoje. Eu acordei, fui fazer um monte de coisa e fui dormir. Caramba, não ia fazer sentido nenhum, né? Agora, quando eu imagino, eu visualizo, espera aí, o dia de hoje é apenas um capítulo da minha vida encarnada. Assim como a minha vida encarnada, ela é um capítulo de uma existência de várias e várias e muitas encarnações. Aí a gente começa a compreender muito melhor esse processo. Eu troco a minha visão de persona para a minha visão espírito. Tudo bem aí? A gente depois pode conversar um pouco mais sobre isso. Eu estou vendo aqui, tá só o apitinho, pipipipipi, só aqui do WhatsApp. Vamos responder a todas as perguntas que estão sendo enviadas. Tá certo? Então, mais uma vez, antes da gente entrar no intervalo, eu vou passar novamente para quem quiser adicionar o WhatsApp, pode mandar a pergunta, que durante o intervalo chega aqui e a gente vai responder. Depois do programa, eu ainda vou ficar pelo WhatsApp e pelo Facebook para o atendimento fraterno, esclarecimento de dúvidas, né, recomendação de profissionais da psicoterapia reencarnacionista que atendam na sua cidade, na casa espírita da cidade onde você mora gratuitamente, ou o atendimento pago no consultório, aí fica a critério de cada um de vocês, tá certo? Antes de chamar o intervalo, nosso WhatsApp, anota aí, é 21 99247 5631. Repetindo, 21 99247 5631. Então, vamos lá. Chamando aí o nosso intervalo. Vai lá! Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, ok? Queria fazer um agradecimento, eu estou recebendo aqui a informação de que temos ouvintes da Espanha, da Argentina, dos Estados Unidos, da Alemanha, ouvindo o nosso programa. Poxa, muito obrigado, sejam bem-vindos. Se quiserem, adicionem o WhatsApp, no caso de vocês aí que estão fora do Brasil, tem que colocar o 55, né? Que é o código brasileiro. Então colocariam 55 e depois 21, que é o código da cidade onde a gente está, e aí o telefone 992475631. Mas muito legal ter essa audiência, esse carinho todo, tá? Várias mensagens de carinho aqui pelo WhatsApp. Cadê? Colocando aqui foi a Solange. Parabéns por essa programação. Sou ouvinte assídua, moro em Juiz de Fora. Estou conhecendo o Espiritismo e tenho me sentido muito melhor do que antes. A gente que agradece, tá? É muito bom a gente fazer parte disso tudo. Estamos aqui um para ensinar ao outro, né? Estamos cada vez mais um aprendendo com o outro. A gente nunca deve levar um sentimento de que eu, Sérgio W. Soares, eu sou o apresentador do programa e vocês são os ouvintes aprendendo. Não, de forma alguma. Aqui é troca. A gente está sempre aprendendo um com o outro, todo dia, a todo momento, a cada instante de nossas vidas. Enfim, é sempre essa troca, tá? É muito legal ter essa participação, ter esse entendimento aí, tá ok? Bom, perguntas aqui, rapaz, mandaram umas perguntinhas, olha,
Caramba, hein? Vamos lá, polemizar aqui, resolveram polemizar aqui um pouquinho, tá? Vamos lá então para as perguntas. Vamos responder. Pergunta aqui que enviaram, olha só. Quando vocês falam sobre reencarnação, falam daquela passagem bíblica de João Batista, dele ter sido Elias em outra vida, isso pode ser mais de uma interpretação. O nascer de novo, por exemplo, pode ser a vida após a vida terrena e por aí vai. Essa pessoa está falando então sobre aquela passagem que está em Mateus, se não me engano é capítulo 11, versículo 14 e 15, que fala assim, né, na Bíblia, que diz assim: por que diz então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E que aí Jesus falou assim: em verdade Elias virá primeiro e vai restaurar todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. E aí então entenderam os discípulos de Jesus que ele estava falando de João Batista. Então que João Batista tinha sido a reencarnação de Elias. Porque antes já tinha também isso em João, na Bíblia, é isso na Bíblia, né? Em João, capítulo 3, no versículo 1 ao 12, Jesus fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então que a gente vai para a nossa evolução, o nosso progresso, através das diversas reencarnações. Já comentamos aqui, a gente está aqui mais ou menos em 2500, só isso, tá? Então, vamos entender direitinho. Ah, mas então reencarnação não está na Bíblia ou está na Bíblia? Gente, essa parte de reencarnação, ela sempre esteve na Bíblia. No original da Bíblia esteve. Mas espera aí, Sérgio, como assim no original? Se falam que não deve se mudar uma vírgula do que está na Bíblia, mas sabia que tem alguma mudança sim? Vocês querem um exemplo? Teve um outro dia que um amigo chegou de uma outra crença, de uma outra religião, e a gente respeita cada um com a sua, se leva ao caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho da caridade, tá bom demais, não precisa ser necessariamente espírita. Mas, por outro lado, eu não posso deixar de dar uma resposta quando vieram falar assim: Sérgio, está na Bíblia que não se devem ter práticas de espiritismo e nem consultas com médiuns. Está na Bíblia. E aí eu falei: mas rapaz, na Bíblia é isso aí, que beleza. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. E me mostrou ali. Eu falei: mas que coisa interessante, rapaz. Sabe por quê? Porque na Bíblia tem essas palavras, espiritismo, médiuns. Essas palavras foram criadas, tá? Foi a forma que Allan Kardec criou para definir esses conceitos, isso lá em 1857. Como é que uma palavra que foi criada em 1857 está na Bíblia há 2000 anos? Tem alguma coisa estranha? Alguma coisa estranha aí, então, né? Vejam só. E aí o que a gente fala? Entendia-se sim o conceito da reencarnação, mas, se não me engano, foi no ano 578 que houve o chamado Concílio de Constantinopla, onde o que aconteceu ali? Tinha a rainha Teodora, que ela era uma prostituta de luxo, e através disso matou várias pessoas, ordenou a morte de várias pessoas, tá? Para que ela chegasse ao poder. E então, quando falaram para ela sobre reencarnação e sobre causa e efeito disso, ela: ih, caramba, eu matei gente à beça, eu fiz besteira à beça, então eu reencarnar, e ainda tem o risco de eu reencarnar, eu ralei a beça, matei um monte de gente, fiz um monte de coisa para ficar rica, poderosa, ser rainha, e de repente vocês falam em reencarnação, eu corro o risco de voltar como uma plebeia, voltar pobre, voltar mendiga, voltar tudo isso de novo? Não, não quero não. Como se ela fosse decidir. E aí, através da influência e tudo mais, né, com o Papa Constantino e tudo, foi realizado isso, onde definiu-se então, tá, por questões políticas, de que reencarnação não existe.
Eu estou falando de uma maneira muito resumida, tá? Depois observem, pesquisem aí pela internet, Concílio de Constantinopla, reencarnação. Coloquem no Google, vocês vão ver tudo isso. Então a Igreja Católica, ela era reencarnacionista sim. E foi achar que por decreto, vindo daqui da Terra, ia mudar. Olha que ignorância. Isso só serviu para atrasar anos e anos e anos da nossa evolução. Mas tudo bem, vai chegar o momento, vai chegar a hora, cada um no seu tempo, não tem problema nenhum. Então, respondendo essa pergunta, a orientação que a gente dá é essa pesquisa, Concílio de Constantinopla, tá? Que aí você vai entender direitinho. Vamos lá, outra pergunta. Se eu quiser, eu posso tentar fazer uma regressão sozinha? Olha, não é recomendável não, tá? Por quê? É sempre muito importante que o psicoterapeuta esteja junto, esteja ao lado. Por quê? Você está fazendo uma regressão e vem uma lembrança de um momento difícil, de um momento catastrófico, de uma dor, de um crime, de um assassinato, sei lá, alguma coisa que esteja acontecendo. O que ocorre? Está sendo mostrado é porque tem importância, né? Mas a regressão, você veja bem, o teu sentimento, não é que você vai ficar lá, mas o seu sentimento, ele fica, tá? Aonde você termina a regressão. Por isso é que a regressão, na psicoterapia reencarnacionista, ela finaliza no ponto ótimo, lá no plano astral, com o mentor espiritual. Por quê? Aí você retorna muito bem, se sentindo muito bem. Mas imagina se você retornasse no momento da tragédia. E aí, você está vendo aquilo. Eu conheço uma pessoa, há pouco tempo uma pessoa estava conversando comigo, falando o seguinte: olha, eu fui fazer uma regressão porque eu tenho muito medo de barata e queria saber o que estava acontecendo e tal. E na hora de fazer a regressão, eu me vi numa situação que eu estava presa, era barata para tudo quanto é lado e tal. Eu não aguentei, eu falei, para com isso! E interrompeu a regressão. Veja só, muito provavelmente essa pessoa, o medo da barata que ela tinha deve ter aumentado. Porque ela ficou sintonizada naquele momento da catarse. Se fosse por uma psicoterapia reencarnacionista, ela iria passar por aquele momento, o mentor mostraria a ela aquele momento e depois ela chegaria lá na frente, no desencarne, na subida para o plano astral, no momento com os mentores, no momento de luz, igual o André Luiz no nosso lar, estaria muito melhor. E provavelmente conseguiria se desprender desse medo da barata que ela tinha. Então, a regressão sozinha, ela tem esse risco que é muito grande. Tá? Então, procure o psicoterapeuta, procure alguém, manda uma mensagem pra gente, manda um e-mail. O nosso e-mail, amorperdãoefé@gmail.com, que a gente orienta, recomenda. A gente tem aqui uma relação da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, tá? Com os psicoterapeutas em todo o Brasil, em todas as cidades, para poder indicar para você. Tá? Mas fazer a regressão sozinha, não. Tá ok? E uma última... vem aqui uma colocação. Concílio de Constantinopla ou de Niceia? Não, esse foi de Constantinopla. Niceia foi uma outra história. Tá ok? Outra pergunta. Se buscamos na psicoterapia a lembrança do passado, por que nós esquecemos do passado quando reencarnamos? Tá, vamos lá. Bom, a psicoterapia reencarnacionista, ela trabalha, né? O mentor vai mostrar as lembranças do passado. Ok. Por que então eu já não lembro logo desde o início? Porque nem tudo iria nos ser importante ou iria nos fazer bem se a gente tivesse essa lembrança do passado. Quer ver só uma coisa? Vamos imaginar uma pessoa que aqui na Terra, tá, cometeu um crime, foi um criminoso
e ficou 10 anos na prisão, na cadeia. Mas essa pessoa, verdadeiramente, ela saiu de lá, ela se regenerou verdadeiramente, tá ok? E foi pro trabalho, foi à luta. A dificuldade para ela conseguir alguma coisa é muito grande. Porque, tem passagem na prisão, não quero não. Imagina se essa lembrança ficasse eterna, esse cara reencarna e tendo essa lembrança e a gente sabendo que ela foi criminosa na outra vida. Como é que ia ficar? Como é que ia ficar, por exemplo, se eu tenho algum inimigo e eu preciso resgatar isso, né, esses sentimentos, de aparar essas arestas de ódio, de mágoa, de rancor, e aí aquele sujeito que foi inimigo numa outra vida reencarna como meu pai, como minha mãe, como meu irmão, como meu filho, como minha filha. E aí eu tenho essa lembrança. Não vai resgatar nada, né? No caso assim, se é um pai com um filho, caramba, agora nasceu criança, nasceu filho, é cena, pá, surra, castigo e tudo. Olha só como é que fica. Então, essa é a razão da gente não ter a lembrança. Para o nosso aproveitamento. Agora, quando vem mostrado, é o que mostra na pergunta 399 do Livro dos Espíritos. Quando essa lembrança vem mostrada por espíritos superiores, espírito superior é quem? É o nosso mentor espiritual, é o nosso anjo da guarda. Aí sim são válidas, porque ela tem um propósito para a gente poder trabalhar aqueles aspectos, trazendo o nosso próprio benefício, o nosso próprio progresso e evolução espiritual. Deu para perceber? Eu espero que tenha conseguido explicar aí com relação a isso. Tá certo? Bom, já passamos aqui, estouramos aqui demais o nosso horário, né? Queria agradecer demais a presença de vocês, a participação. Eu ainda vou ficar mais algum tempo pelo WhatsApp, já chegaram várias mensagens aqui, vou responder todas elas, tá? Se você quiser também mandar alguma mensagem pelo WhatsApp, tirar dúvidas, conversar, fazer um atendimento fraterno, às vezes você quer só apenas conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, a gente está aqui à disposição, toda a equipe da Rádio Brasil Espírita também, tá legal? Repetindo então, o Facebook, clica no curtir, clica no compartilhar, quem sabe na hora de compartilhar você não vai estar ajudando uma pessoa a encontrar a cura para algum problema que ela tenha e não consegue encontrar, né? Então, facebook.com/recordando vidas passadas, tudo junto, recordando vidas passadas. Então, pode clicar lá, mandar mensagem por lá. Nosso e-mail, amor, perdão e fé, @gmail.com. Vou repetir, amor, perdão e fé, @gmail.com. O WhatsApp, para quem está fora do Brasil, o pessoal aí da Espanha, da Argentina, dos Estados Unidos e da Alemanha, e de outros países também, esses foram os que mandaram mensagem, tá? Vocês têm que botar o 55, que é o código do Brasil. Para quem já está no Brasil, não precisa nada disso, bota 21, que é o do Rio de Janeiro, e o telefone 99247-5631. 99247-5631. E Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Portal abpr.org. Ali você vai encontrar tudo sobre esse tema, sobre esse assunto. Ok? Estamos então finalizando o programa de hoje. Acompanhem as reprises na Rádio Brasil Espírita. As reprises nós estaremos também colocando no nosso Facebook, tá? Encontro marcado na próxima quarta-feira, programa ao vivo, 21h30, tá legal? Fiquem com Deus e até lá! Tchau, tchau!